não são conceitos assim complexos, de teorias complexas, matemáticas, nada disso. E já tem um certo tanto bom de gente aqui, então vamos começar. Eu volto a dizer bom dia, né, para aqueles que chegaram depois, tá? Sejam bem-vindos para a aula. Me interrompa a hora que quiser. A aula é feita para vocês e a participação de vocês enriquece a aula, tá? Eu vou passar 2 clipes de música hoje, intercalados com aquele assunto que é o problema da rede social. Tem alguns motivos para fazer isso. O maior deles é para a aula ficar um pouco mais leve, tá? Outros é para mostrar um pouco da cultura geek. Vamos às aulas que vocês não entendem. Vamos lá. Então, aqui, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é eu juntei os slides, tá? É por isso que se você olhar aqui, tem, sei lá, milhões de slides, tá? Porque os da aula passada também estão aí. São bastante slides, mas alguns deles é só a figura, né? Então, não precisa se preocupar assim. Eu deixei tudo junto porque essa parte final, ela não faz muito sentido sem a outra. E aí, às vezes, alguém se interessou pelo assunto, quer voltar a ler aqui para voltar a entender, e aí já fica tudo junto, tá? Lembrando, mais uma vez, deixei isso aqui antes de pular, porque não é questão de partido, tá, gente? É questão de abrir a mente para a realidade das redes sociais. Esse é o nosso objetivo. E aqui, até o slide 40, é os conteúdos da aula passada, por isso que eu vou pular, tá? É com muita alegria que eu vim dizer para vocês que esse conteúdo aqui, o ecossistema de desinformação, eu fiquei sabendo que teve uma aula para o terceirão, vim aqui ajudar a montar, tá, os projetores e tal, ver se eles precisavam de ajuda, que eu estava fazendo esse trabalho aqui com os computadores, e vale ali um caminhão de churros para quem adivinhar qual foi o tema que foi dado nessa aulona para o terceirão. Alguém imagina qual foi? Foi exatamente esse tema que a gente está vendo na aula passada de hoje. Eles falaram muito sobre fake news, tá? Fake news foi o termo do ano, foi o termo mais falado por Oxford. Oxford todo ano levanta, né? E é engraçado como eu percebi que eu estava dando uma aula que eles estão dando no terceirão. Claro que algumas coisas eles deram a mais, algumas coisas eu dei a mais. Eu não imaginava que eles estavam preparando essa aula, né? Então, assim, eu começo já pedindo desculpa para quem falou assim, nossa, professor, muito louco, esse professor aí fica dando coisa do terceiro ano, a gente está no 6º. Eu sou um cara que acredita, eu já cheguei a falar isso para vocês, que a gente não deve ficar dando conteúdo, a criancinha vê o vovô vê a uva, aí quando é mais velha a gente muda o conteúdo. Eu acho que a gente tem que dar o conteúdo, não pode assim ficar omitindo coisas, censurando coisas, porque a educação ela não tem censura, tá? É claro que eu acho que também, aí, quando a gente parte para esse tipo de abordagem, de dar, não importa que é um pouco mais complexo, eu peço para vocês escreverem para mim, assim, ó, professor, o senhor está indo muito rápido, tá difícil de acompanhar, tá? Eu tentei hoje deixar menos texto, porque os assuntos que a gente já falou envolviam muito texto, tá? Mas a gente já falou, e os que vêm agora é mais para concluir, tá? Para a gente juntar tudo, vamos dizer assim. Tá? Então, só lembrando rapidinho, a gente falou sobre, eu coloquei para apresentar, né? A gente falou sobre comunicação, essas coisas que eu marquei aqui, que é o quê? Os animais, principalmente, eles se comunicam e quando ele passa uma mensagem, existe uma mudança de comportamento, lembra disso? A gente falou sobre a escolha, não sobre a escolha, sobre o livre-arbítrio, da filosofia, da própria física, estuda um pouco sobre o livre-arbítrio, ou a teologia, né? A gente pode escolher o nosso futuro, o que a gente faz. Não. A escolha no sentido de que, quando o ser humano cai numa situação onde ele tem 2 lados opostos, 2 coisas para escolher, ele tem que escolher como ele faz, né? Que a gente falou, quando ele tem conhecimento, ele se baseia no conhecimento, quando não tem conhecimento, ele copia os outros, né?
E quando ele fica tomando decisões rasas sobre cópia, normalmente ele se torna uma pessoa fundamentalista, aí seria o 4 aqui, né? E a gente falou também um pouco sobre capitalismo, não sobre a base do capitalismo, tal, o comunismo contra o capitalismo e tal, Marx e tudo isso, mas sim sobre o foco na propaganda, porque isso tem a ver com o que a gente vai falar sobre rede social hoje, né? Então tudo isso foi falado. Antes de passar para a democracia, eu quero falar uma coisinha para vocês. Eu gostaria de dedicar essa aula à cultura geek, tá? A cultura geek ela é muito ligada à informática. Não sei se vocês conhecem o termo geek. Aqui no Brasil se fala muito sobre nerd, mas o nerd ele é um pouco diferente do geek, né? O nerd ele já é cientista de nascença. Diferente porque o geek ele não precisa ser esse aluno nota 10 em tudo. Na verdade, ele é um cara que ele é fã de tecnologia, ele quer entender a tecnologia como ela funciona. Elas são pessoas normalmente são peculiares, pessoas diferentes, assim, né? São pessoas que gostam de eletrônica, são pessoas que gostam de jogos eletrônicos, mas normalmente são jogos eletrônicos inteligentes, não é só a pessoa viciada em jogo eletrônico, tá? Gostam de jogos de tabuleiro, gostam de história em quadrinhos, gostam de mangá. Tem coisas que eu não coloquei aí também, tá? Por exemplo, hoje em dia a cultura geek engloba também eventos onde pessoas que fazem dublagem de personagens famosos da cultura geek, né? Não sei se vocês já ouviram falar desses eventos. São Carlos é famoso por ter tido vários desses eventos, tá? Aqui é como se fosse um lugar do interior que tem muitos desses eventos. Eu participei de vários deles já, tá? Fui lá, foram eventos muito legais. E para quebrar um pouco esse clima de falar mal da rede social, que vai passar, e também para valorizar esse negócio da cultura geek, a gente vai ver um pouco sobre essa banda chamada Ninja Sex Party. Alguém já ouviu falar dessa banda? Eu acho que provavelmente não, tá? Elas são uma banda que faz um pouco de paródia, uma paródia inteligente, difícil de entender por causa disso, tá? Porque a paródia inteligente, ela te ensina a você ser tolerante à crítica, te ensina a fazer crítica, tá? É um humor inteligente, é um humor diferente, certo? Sobre essa banda, ela, assim, o vocalista, que é esse cara da esquerda, né? Ele canta muito, assim, ele é a estrela da banda, muito talentoso musicalmente, vocês vão ver o que vão perceber, tá? E o outro cara é o Rich, ele é o ninja da banda, tá? Ele toca teclado e outros instrumentos. Antes de entrar para a banda e montar um grupo de teatro, ele era um físico teórico aí do MIT. Ele deve ter ouvido falar do MIT. E ele saiu desses cargos assim de física de partícula, né, física subatômica aí, para entrar para esse esquema. Então ele é um nerdão, né, misturado com geek. Então os clipes dessa banda falam sobre isso, tá? Tem que entender que se você for assistir esses clipes, como eles são paródias de outros clipes, eles parecem outros clipes que são machistas, eles parecem machistas, mas na verdade a ideia é criticar isso, sabe? Tipo, esse primeiro clipe que a gente vai ver, pelo menos até a metade aí, ele é sobre um menino que ele é diferente, né? E aí ele sofre aquele chamado bullying, né? Tá? Vamos lá. Se eu não coloquei o link errado, esse link aqui é o link do clipe, tá? Mandar o link do clipe. Tem gente que não gosta de assistir pela aula, gosta de abrir aí, montar a aula. Só que aí eu peço que faça isso com o timing parecido com o nosso, percebendo quando a gente for parar. Para referência futura de vocês aí, aqui é ele com a letra, porque a gente não manja tanto inglês assim, e às vezes vendo a letra em inglês fica mais fácil, tá? Tá? Olha o clipe aqui. Assistir uma propagandinha primeiro, né? Básico do YouTube.
Bom, gente, o restinho aí vocês assistem depois, até porque eu quero nessa aula mesmo passar um outro clipe dessa banda, tá? É para dar tempo de a gente falar. Mas aí não sei se vocês pegaram a ideia, né, do clipe. Ele é um clipe de rock dos anos 80, né? E o Danny, ele se sente deslocado, né? Tipo, ele é um aluno bom, assim, tal, só que ele não é daqueles alunos chamados populares. Essa cultura do popular não é tão forte aqui no Brasil, é muito forte, a gente vê isso em vários filmes dos Estados Unidos, né? Mas aí a pessoa se sente excluída, né? Isso é um negócio que acontece muito na idade de vocês, começa a acontecer e vai parar só lá no fim da adolescência, tá? E é muito normal, e ele no refrão ele fala, né? Que você é muito legal por dentro, tá? Essa é a ideia do refrão, tipo, ele fala que fucking cool in the inside, tá? Essa é a ideia dessa parte. E mostra, assim, bem essa parte do... Ele é bem nerdão, né? E praticamente deve ser tido a história do vocalista, tá? Que virou aí um cantor, ele é um cantor excepcional, né? E, que era um nerd quando era novo, né? Provavelmente por isso que ele se deu bem com o físico, né? Com o trabalho, tá? Bom, voltando aqui para a aula. Então agora a gente vai ver a parte da instituição democrática. A democracia é um assunto que vocês vão ver em história, em geopolítica, é um assunto bem complexo, que envolve entender bem o capitalismo para entender bem a democracia, porque a democracia se apoia no capitalismo, tá? Então aqui, em homenagem ao Quino, o Quino era muito crítico aos problemas de funcionamento da sociedade, né? Porque o termo democracia significa que é o poder do povo, tá? E, assim, na prática a gente sabe que, por exemplo, o dinheiro tem muito poder, então acaba mandando mais do que a vontade do povo, do povo, tá? As coisas que a gente falou sobre o capitalismo, né? Ele permeia todas as outras áreas, por ser uma coisa que a gente precisa muito, né? E o capitalismo aí, a democracia, ela tem uns 2 séculos, né? O capitalismo tem uns 5, a democracia uns 2, 200 anos, um pouquinho mais, tá? E do jeito que a gente conhece, a Grécia Antiga era outra, tá? E, como eu falei, ela tem essa relação conturbada, porque o dinheiro, ele entra, tá? Só que, com esse dinheirão e essa realidade das redes sociais, que a gente vai falar lá na frente, como a rede social, ela penetra na nossa mente, o problema nunca foi tão grave, tá? É por isso que, de qualquer forma, a gente tem que abordar ele aqui com vocês, na minha visão como professor, tá? E o capitalismo, ele passou por algumas fases, tá? Ele passou do mercantilismo para o comercial, que tinha os barcos fazendo trocas, depois foi para o industrial, quando teve as indústrias, e a democracia que foi transformando esse capitalismo industrial no financeiro, né? Das ações,
E aí eles chamam assim, tem outros nomes, tem outros tipos de capitalismo, né? Tem autores que gostam de falar que a gente, com a explosão da tecnologia, a gente passou pelo tecnocapitalismo, e que agora, com as redes sociais, a gente tem um outro capitalismo. A ideia de falar tudo isso é que olha como é rápido, né? A gente passou aí, sei lá quantos 1000 anos no feudalismo, talvez até mais, eu não manjo tanta história para decorar, mas que aí vem os capitalismos assim, vão trocando, tudo é capitalismo, né? Mas e a característica dele muda muito rápido. Isso tem a ver com aquele crescimento populacional que a gente falou lá no começo do ano, porque as mudanças estão vindo muito rápido hoje em dia, né? Inclusive, o próprio sistema de governo está sendo afetado, tá? Aqui pôs um quadrinho que, na verdade, é uma crítica, né? Que a democracia a gente elege os nossos próprios ditadores. Não é bem assim, tá? Eu sou super fã da democracia, eu acho que ela tem os problemas dela, mas é o melhor sistema que a gente tem para hoje em dia. Tipo, quando a gente criar um melhor, a gente troca, tá? Ele funciona assim, tem 3 poderes. Isso tem um lado muito bom, porque um poder ele retroalimenta o outro, né? Ele dá subsídio para o outro. Tipo, um elabora a lei, o outro aplica a lei, o outro vai administrando, tá? Então, dizem que a democracia elas são 3 poderes, e a gente não vai ficar o que decora aqui, a gente quer só saber que tem esse lado, e principalmente que tem esse 4º poder, que é a imprensa, a gente vai falar por que ela é considerada o 4º poder. Ela não é institucionalizada, tá? A imprensa, o jornalismo, mas por que ela é tão importante, tá? O importante desses 3 aqui é o seguinte: para que eles servem, né? E qual que é a relação disso com a rede social? Essa aí serve para regular a sociedade. Por exemplo, se tem um empresário muito ganancioso, que ele quer falar assim, ó, a pessoa não vai ver mais a família dele, senão vai ser mandado embora, tá? Vai trabalhar até morrer. Não estou nem aí, eu quero ganhar dinheiro. Não, tem lei que fala, não, tem limite, gente, pode fazer isso, tá? Então, limita esse poder do empresário ganancioso de várias formas. Limita, por exemplo, fazer monopólio, ajuda a ter concorrência entre as empresas, tá? Monopólio é quando só uma empresa domina tudo, e aí ela fala, eu cobro quanto eu quero, só eu fabrico isso aqui, tá? Então, isso também não é legal. Outra coisa é a parte ecológica, eu falei, por mais que não seja perfeito, essas leis ajudam a pessoa a falar assim, não pode jogar mercúrio na água, o pessoal bebe essa água. Tudo bem que a indústria, por exemplo, que faz mineração, joga o mercúrio mesmo assim, porque não tem fiscalização, aí cai a barragem de Mariana, tudo isso que você já conhece, tá? A gente falava disso em geografia. Mas tem a lei lá falando, tem fiscal, tem pouco, no executivo tem, mas é para ter fiscal, tá? Então, para isso que servem esses 3 poderes. Outra coisa, tipo, se você elege um vereador, onde você, o pessoal do seu bairro, quer ter uma praça, e nessa praça você quer que tenha evento cultural, você pega um vereador, que é um dos representantes do seu bairro, põe ele lá. Então, os 3 poderes aumentam o poder popular, tá? Então, eu pergunto para vocês ficarem pensando. Quem é que quer enfraquecer essas instituições e esse poder? Quem quer enfraquecer a democracia? Tá? Fica aí essa pergunta no ar, a gente vai discutir na aula durante a aula. Vamos falar sobre a imprensa, que eu falei que eu ia falar. Imprensa é um nome que vem da prensa que imprensava e fazia os textos, a gente falou sobre isso também lá no começo do ano, revolucionou a comunicação, né? Tá? Mas hoje em dia, quando se fala em imprensa, a gente fala de jornal e jornalista, tá? Para que serve o jornalismo? Qual que é o papel? Tá? Isso tem a ver com aquela parte de comunicação nossa, que foi a mais votada, tá? Que é o seguinte, a imprensa, ela serve para você entender como funciona o governo, que não é fácil de entender. Como funcionam as indústrias, tá? Às vezes até a imprensa, ela ajuda a fiscalizar. Vamos supor que é um caso de assassinato. E aí vai um repórter lá e descobre onde morava o assassino. Ele vai fornecer informação para a polícia. Ou descobre uma câmera num hotel que tinha a imagem de quem estava atirando, tá? Ele vai ajudar os órgãos desses 3 poderes, tá? Assim como ele também pode ajudar a fiscalizar um governador, que roubou dinheiro, alguém do poder, o presidente, o prefeito, tá? Então ele ajuda a fiscalizar. Então é por isso que a imprensa não é pouco a importância dela. Ela é considerada o 4º poder. E ler jornais vai te ajudar a entender esse governo. O papel do jornalista também é deixar mais fácil de entender. Mais uma vez fica a pergunta no ar. A quem interessa enfraquecer a imprensa? Tá?
Nesse livro aí, o Gardur, já fica a primeira recomendação de livro para as férias, é um livro pesado, mas é para quem talvez queira seguir a área de jornalismo aí, é praticamente obrigatório para quem gosta dessa área, quer seguir essa área, tá? Então ele fala sobre como a imprensa está enfraquecendo, por que o jornalista está enfraquecendo, tem a ver com a rede social, tem a ver com... Antigamente a notícia, ou você comprava o jornal, ou você não sabia o que estava acontecendo. Hoje em dia na internet você consegue ver notícia. Só que qual que é o tipo de notícia que você vê? É uma notícia ruim, manipulada, tá? Porque no jornal tinha as notícias do que aconteceu no dia, que você consegue ver no seu Face, tal. Só que também tinha análise do jornalista que era da área. Tudo isso se perde quando você não consome jornal, tá, gente? Eu sou fã de jornalismo, porque você se torna uma pessoa diferente quando você lê jornal, tá? A gente vai falar disso no final. Inteligência artificial, a última coisa antes de falar de rede social em si, tá? Inteligência artificial é assim, não vou ficar dando uma aula universitária aqui, o que é visão computacional, tal, como eles fazem para reconhecer a linguagem, não é nada disso, tá? Para a gente entender o problema da rede social, você tem que entender que a rede social é assim, é um sistema criado com métricas matemáticas, onde existe um agente que ele faz uma análise do ambiente e aí ele te traz, para você ter sucesso, faça esse caminho. Vamos dar um exemplo de radiologia. Por exemplo, você quer diagnosticar quem tem câncer analisando uma imagem radiológica. Então você treina o sistema para olhar, detectar padrões nas manchas, que é o que o médico faz quando ele analisa. Ó, mancha desse tipo aqui é câncer tipo tal. Mancha desse tipo aqui é normal, não é câncer, não é nada. Então esse é um sistema de inteligência artificial aplicado a diagnóstico radiológico. Ah, professor, é complicado. Não é tanto, tá? É só ele analisa a imagem e te traz. Quando você aplica isso em rede social, tá? O que é? É um sistema de inteligência artificial que vê como o usuário se comporta e faz o seguinte, vai mostrar, não importa o quê, que vai trazer mais lucro para a rede social. O cara fique preso mais tempo. Bom, aí você pode pensar como um capitalista puro que vai falar, e daí, professor? Alguém tem que pagar a conta. Qual é o problema da IA trazer as informações, não importando o que é, mas fazendo o cara ficar preso? Primeiro, o vício, tá? A gente falou muito disso, né? O exemplo do livro infinito. Porque o vício, ele consome a saúde mental do usuário, ele estuda menos, ele trabalha menos, isso acontece com os adultos também, tá, gente? Não pense que é só com vocês, tá? E então a empresa que está fornecendo essa rede social, ela não está nem aí que o mundo está produzindo menos, não está nem aí que os padrões mentais que você fica na rede social são os mesmos da droga, você fica viciado, você sente mal de ficar vendo todo mundo lá com uma vida ótima, né? E isso dá a impressão de que você é a última pessoa do mundo, mas isso faz você ficar mais na rede social. A IA não liga para a sua saúde mental, você entende qual que é o ponto? Por isso que é tão importante entender que tem esse problema da IA e por que ele afeta tanto a gente. Outro problema a gente vai falar disso juntando todas as peças, mas a rede social faz com que a gente não ligue para instituições democráticas, participe de uma forma super rasa e fundamentalista, e está prejudicando a democracia, prejudicando a produção e está destruindo as nossas famílias, tá? E eles não estão nem aí para isso, tá? Então, será que é e daí? Não é bem assim, tá? Mas calma, estou fazendo uma super crítica aqui, a gente vai mostrar que existe um caminho. Então, a rede social, ela fala que serve para você ter namoro, amizade, tá? Isso aqui eu peguei das redes sociais. Ah, para que serve a rede social? Serve para isso, para você arranjar emprego, né? Isso aqui é uma outra rede social. Ah, você vai fazendo contato com profissionais, você fala sobre o seu hobby, sobre você colocar fotos, tá? Isso aqui é o começo da rede social. Depois que você está viciado, no fundo é isso aqui, ó. Você acaba virando só um cara que praticamente só posta o que interessa para viciar outras pessoas e para fazer eles venderem mais coisa, porque a IA te leva a isso. Tá? Ela é muito boa nisso. Outra coisa é que, como a legislação ela é lerda, ela é burocrática, o pessoal que faz coisa para tecnologia não tem lei para eles para controlar o que você vai ver. Acaba aparecendo coisa muito erótica para pessoas muito novas, porque isso faz prender e não tem lei. Ninguém está olhando mesmo, não dá para ver o que todo mundo está vendo.
não dá tempo de processar isso, tá? Quando chamaram os donos das redes sociais no Senado americano, eles falaram assim, não, a gente está fazendo uma IA para controlar uma IA. Olha, na minha visão, ter engolido esse argumento foi uma coisa ridícula, assim, tá? Porque, assim, esses caras são gananciosos. Eles fizeram uma IA para ficarem mais gananciosos e multimilionários. Você acha que eles vão fazer uma IA para controlar a IA? Tá tirando com a minha cara, tá? Eu simplesmente não engoli isso aí, tá? E, assim, ter engolido isso mostra que o mundo, ele está displicente. O que é displicente? O mundo está vivendo um marasmo, assim, esses governadores, esses caras, os senadores, eles estão nem aí, eles estão apáticos, tá? Talvez eles estejam viciados também e não querem tirar essa vida deles, sei lá. Porque, não vai ser a IA dos caras, você tem que colocar uma lei, você tem que colocar um órgão regulando, você tem que colocar alguém do governo lá dentro, falando, aqui está passando o limite, isso aqui você vai fazer, certo? Eles estão nadando de braçada, essa é a verdade na minha visão, tá? Por que estão nadando de braçada? Vamos juntar todas as peças. Só note que aqui eu coloquei de novo já com números, tá? Porque juntando todas as peças, a rede social está explorando o fato de que a gente precisa se comunicar, faz parte da gente, a gente gosta. E se comunicar faz a gente crescer. É parte da nossa espécie. A gente falou sobre a importância da comunicação. Então, elas exploram isso, tá? Dentro da rede social, existe essa pressão para a gente fazer escolhe um partido, escolhe um produto, Isso também ajuda a gente a ficar viciado, a gente é viciado em fazer escolhas, a gente é viciado em gostar de ver quem fez escolhas parecidas com o nosso, é a chamada bolha, tá? Só que a gente vê isso de uma forma muito rasa, então a gente se torna também mais um fundamentalista ali, tá? Foi o que a gente viu sobre o fundamentalismo. E a rede social, ela só atende o princípio capitalista de mostrar propaganda acima de tudo, de produto. Se um político paga lá para ter propaganda, tem propaganda política, tá? Meio disfarçada, mas tem. E, no fundo, os políticos e empresários, que são os que ainda prejudicam o empresário que é um pouco mais humano, porque ele acaba tendo mais lucro, né? Eles estão nadando de braçada. E eles têm interesse duvidoso, acabam usando essa inteligência artificial, enfraquece as nossas instituições, enfraquece o jornalismo, enfraquece as relações das famílias, tudo isso usando a IA da inteligência artificial, tá? Então acaba que eles conseguem poluir, conseguem ser totalmente gananciosos e fazer o que querem. Porque a gente vive ali preso, brigando na rede social, e eles estão lá nadando de braçada, tá? Esse tipo de empresário percebeu essa fragilidade no sistema, tá? E está usando o seu poder para isso. A gente tem muita impressão de que a fake news, é que o pessoal é bobo e retransmite. Isso é verdade, né? O pessoal é bobo e retransmite, mas não é só por bobagem, não é criada à toa. Ela é criada muito manipulada. Ela é muito bem feita. A fake news, ontem na palestra, ele falou uma coisa muito legal. Ela não é só criada com uma coisa totalmente falsa. Ela mistura a notícia verdadeira com falsa, para dar aquela veracidade. Uma totalmente falsa, ela normalmente não repassa. Eles usam engenharia social muito bem, tá, gente? Então, ela é criada com muito dinheiro, muita produção, ela quer atingir a democracia, ela quer atingir a imprensa. Sabe, eu tenho na minha família pessoas que se amavam, que se separaram por causa de rede social, por causa de posição política, sabe? Já vi gente da minha família brigando porque um quer um produto, o outro, a gente falou disso aqui. Eu gosto de tal empresa. Gente, pelo amor de Deus, são pessoas da sua família, pessoas que você amava. Não faz o menor sentido. A quem interessa essa divisão, sabe? Se você enfraquece a família, fica muito mais fácil você controlar. É simples assim, gente. É isso que está acontecendo agora, tá? Essa desinformação, ela simplesmente está acontecendo porque suas emoções estão à venda, tá? E assim, mas eu só gosto de jogo. Olha, o jogo está indo para esse caminho, porque os jogos grátis, eles também estão colocando propaganda dentro, e é só uma questão de tempo para os jogos terem essa mesma estrutura, tá, gente? Vai fugir disso. Então, cabe a vocês, por isso que eu estou aqui ensinando tudo isso para vocês. Vocês vão lutar para o futuro não virar isso aí de uma forma ainda pior, tá? Mas então, professor, toda essa drama, tá, o que eu posso fazer?
Eu sou só um aluno do sexto ano. Tá, primeira coisa, gente. Lembre-se que vocês estão num colégio diferenciado, tá? Aqui vocês têm uma estrutura que vocês não têm em lugar nenhum, que dão, por exemplo, essa crítica. Não é todo lugar que pode ter essa crítica, tá? E vocês têm outros professores que estão dando base para vocês entenderem outras críticas, ou seja, vocês são pessoas que têm muito potencial de transformar toda a sociedade, tá? Não estou julgando a culpa para vocês. Também cabe a quem é mais velho, tá, gente? Cabe a todo mundo. Só que cabe a gente se unir, a gente tem inteligência. Então vamos falar o que a gente pode fazer, tá? Então existe uma saída. Alguém não precisa ficar pensando que é o fim do mundo, tá? Eu juntei tudo num slide só para sair, tá? Primeira coisa que eu sei que não dá para tirar a rede social da nossa vida mais totalmente. A gente se mata socialmente se fizer isso. A gente fica mais isolado, é pior, tá? Só que assim, se você controlar o seu uso, já vale ouro, tá? Outra coisa é não tomar partido cegamente. Não é partido político, só tomar partido, eu falo, tomar um lado, tá? Se você vai tomar um lado, se informe para tomar aquele lado. Tem argumento para tomar aquele lado, certo? Próxima coisa. Ler livro completo. Isso aí tem a ver lá com o que a gente falou no livro infinito, tá? Valorizar a arte. A arte alimenta a nossa alma, a nossa criatividade. A gente não é só um consumidor de produtos. A gente tem que consumir arte, tem que consumir poesia. A gente tem que ser pessoas complexas, completas, tá? E a arte que ajuda a gente a ser uma pessoa diferente, de ter alma, de ter, sabe, não ser só aquela coisa quadrada. Eu vivo para consumir carros. Pô, que coisa, né, meu? Só isso. Sua vida é isso, né? Valorizar o conhecimento e a intelectualidade. Essa cultura geek. Se você não é do tipo que vai ser um super intelectual, tudo bem. Mas valorize, tá? Valorize. Fala, puxa vida. Sabe? Ah, não é aquele babaca que vive estudando microbiologia. É o cara que estuda microbiologia para fazer a vacina, tá? O cara não é à toa que ele vive no laboratório. A ciência, ela tem que ser valorizada, ela tem o papel dela. Ela não serve para ele solucionar todos os problemas do mundo. Inclusive, foi através da ciência que foi criado produtos que poluem ainda mais o mundo, tá? Ela tem a parte de culpa dela. Só que a gente tem que saber valorizar isso, valorizar a ecologia. Hoje, a ciência também está aprendendo a entender a ecologia, tá? Então, a gente tem que entender as coisas mais completamente, o nosso planeta de uma forma mais completa, tá? O que mais? Quem é que lê jornal? É difícil, eu sei que é. Eu sei que é, gente. Ler jornal é difícil. Provavelmente nenhum de vocês lê jornal, tá? Mas tem que começar a ler. Eu garanto para vocês que você gosta de esporte? Abre um caderno de esporte. Lê lá sobre o seu time. Lê um pedaço da reportagem. Não precisa ler inteiro. Não precisa ler inteiro. Lê 2 parágrafos de jornal por dia. Eu garanto que, com o tempo, fica mais tranquilo. Faz 10 anos que eu, por ser gordinho e tal, eu faço musculação para as costas. Porque trabalho no computador, né, TI e tal. E para quem for seguir essa área, já fica a dica para cuidar já desde novo, tá? Tem que cuidar, porque se vive sentado, força a coluna, tá? Eu até hoje não fiquei bom nesse negócio de fazer exercício, eu costumo. Mas eu garanto para vocês que quem lê jornal, livros e tal, acostuma. Acostuma, para de doer. Cada vez dói menos. Quando, claro, eu pego um livro lá de física quântica e tal, dói de novo. Porque aí eu estou indo num negócio que não é minha área, aí eu tenho que ler uma matemática avançada e tal. Mas ler o jornal, se informar, e sabendo como o governo funciona, o que você pode fazer para melhorar e tal, tudo isso, se você ler, só se você ler os quadrinhos do jornal, já vale ouro, porque ali tem crítica, ali tem caras muito intelectuais por trás fazendo aqueles quadrinhos, tá? Então, fica a dica, tá? E outra coisa, não só leia jornal gratuito. Dê um jeito, quando você acostumar a ler notícias de jornal, você vai gostar de fazer isso. Se você paga pelo jornalismo, cara, é um jornalismo bem melhor. São pessoas que nem formadas em computação falando sobre computação. Assim como eu estou preparando a aula para vocês. Só que o jornalista ele tem aquela escrita boa, né? Ele é jornalista. Então fica gostoso de ler. Garanto que se vocês criarem esse hábito, daqui a alguns anos, vocês vão falar, nossa, olha como o professor falou isso. Olha como eu já sou uma pessoa diferente. Porque quando você lê, né, eu acho assim, as pessoas medíocres falam de pessoas. Porque fica ali aquela fofoca da vida das pessoas. Mas quando você começar a falar sobre ideias,
você começa a se tornar uma pessoa mais cheia de alma, né? Quando você começa a falar sobre arte, quando você começa... é outra vida, gente, eu garanto para vocês, tá? E aí eu coloquei aqui, o mais importante é o último, que é o seguinte: amar as pessoas de graça. A geração de vocês, ela tem muito assim, sabe? Com essa situação de ódio da internet, a gente aponta muito defeito de todo mundo. Sabe? A gente fala que está combatendo bullying, mas assim, aquele cara é chato, o professor de informática é chato. Eu sei que eu sou chato, mas eu tenho outras qualidades, gente. Entendeu? Eu gosto de muita cultura, eu gosto de ler muito, eu tenho muita informação para passar para vocês. Então a gente tem que aprender a ver as qualidades das pessoas também, tá? E não ficar procurando 999 mil justificativos para gostar da pessoa. Eu queria gostar dele, mas ele tem esse defeito. Eu só gosto da pessoa se ela for legal, se ela for atlética, se ela for também um bom músico, também for a pessoa fala bem, tem uma voz bonita, tem o olho azul, tem... Pô, gente, sabe? Não pode ser assim. Você tem que aprender a amar as pessoas de graça, sem ter cobrança. Por que eu vou amar ela? Eu só vou amar ela se eu ganhar uma coisa em troca. Note que quando eu falo amar uma pessoa de graça, não tem nada a ver com sair confiando em todo mundo na internet, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso é ser ingênuo, não tem nada a ver. É bobagem isso aí. Amar de graça é assim, você se abrir para conhecer as pessoas, não julgar as pessoas rápido, você dá a oportunidade de, eu fui conversar isso com ele meio bobo, eu fui conversar outra coisa, puxa vida, aquilo ali ele gosta, aquilo ali ele trouxe coisas que eu aprendi com ele, sacou? Isso que é amar as pessoas de graça. Isso que tem a ver com você abrir a cabeça, se tornar uma pessoa mais complexa, tá? E aí vocês veem que não é tão difícil fazer essas coisas, são coisas que vão agregar muito para vocês e que já protegem vocês de tudo aquela bobagem que tem nas redes sociais, tá? Legal? Sei que foi meio tenso, a gente já está acabando a aula. Vamos assistir um outro clipe, tá? Esse clipe aqui, ele, lembrando mais uma vez, ele tem a ver com o carinha levar uma namoradinha para casa, né? E aí é a casa dos pais dele, por isso tem esse nome, já dando um pouco de spoiler. Mas é uma crítica, né, a toda essa sociedade e tal. Qual é o problema, né, de você morar com os pais e tal? Hoje em dia é tão difícil conseguir um imóvel. Imóvel é uma coisa que ficou difícil, você comprar o seu próprio, tá? E, bom, enfim. Deixa eu passar essa propagandinha. E eu quero que, durante o clipe, quem gosta um pouco mais de música e clipes, tente adivinhar qual que é a principal banda que é um tributo, que é uma paródia, tá? Vou dar a dica aqui que começa com B.
E aí, curtiram o clipe? Descobriram qual que é a banda? A banda eu não descobri, mas eu curti o clipe. Um tributo ao Bruno Mars. O Bruno Mars, ele já é quase uma paródia, né? Ele se baseia nos clipes da década de 80 e põe um ritmo disco da década de 70. É um cara que manja muito de música também, tá? O Bruno Mars. E aí tipo, ficou a paródia da paródia, né? E é um ritmo muito difícil de cantar, eu acho, muito difícil de compor, né? Para ficar assim, esse... Você vê que o Ninja Sex Party é uma banda de rock, mas eles tocam também nesse pop, né? Eles fazem paródia de quase tudo, tá? E lembrando que é uma crítica, né? Tipo, ele mora com a mãe aparece para ver se ele fez uma boa escolha de namorada. É tipo um tributo ao Bruno Mars. Basicamente, não sei se vocês perceberam também a parte onde eles parecem com máscaras, né? Aquela máscara de leão e tal, parece lá o Mágico de Oz. É um tributo ao Daft Punk. Tem inclusive um clipe que eu adoro do Bruno Mars, do Daft Punk, que parece muito essa música também, tá? São dois franceses ali. São pessoas excepcionalmente talentosas na música, tá? Tanto o Bruno Mars, quanto o Ninja, quanto né, o Daft Punk, tá, gente? Recomendo tudo isso aí. E aí, falando em recomendação, eu vou fechar a aula de hoje exatamente com isso, tá, gente? Eu separei algumas coisinhas para vocês de recomendação minha. É óbvio que são coisas que eu gosto, tá? E, assim, fica o que eu gosto. Não é obrigatório, nem nada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Assim, se eu tô sem ideia do que ler, do que ouvir e tal, nas férias, tá aqui algumas ideiazinhas, tá? Esse aqui é o Emicida, ele é um cara que é muito inteligente e eu sou fã do trabalho dele, tá? Ele soltou esse livro, é um livro um pouco mais infantil do que o de vocês, mas mesmo assim ele é muito importante porque ele é tipo uma homenagem aí ao Dia da Consciência Negra, tá? Fala bastante sobre temas muito importantes da nossa sociedade, tá? Primeira dica de livro. Para quem já percebeu que ama biologia, quer começar a estudar biologia, fica esse livro, ele tem uma explicação bem profunda e ao mesmo tempo clara. É difícil fazer isso, né? Não dá uma explicação difícil, é uma explicação clara, mas ao mesmo tempo profunda sobre os assuntos de biologia, tá? Esse aqui é meu autor favorito, lógico que eu ia trazer ele para vocês, tá? Esse é o Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse livro ele é sobre como a pseudociência está ganhando força no mundo. Isso ele já percebeu antes de morrer lá, ele morreu em quase 97, deve ser. Ou seja, ele já percebeu que isso aí já estava ficando uma tendência muito forte, essa pseudociência, tá? Esse é um livro dele que é de ficção científica, as pessoas encontram energia alienígenas, tá? Esse aqui é um livro que é um pouco mais pesado. Professor, vou fazer letras, tal, gosto de livro pesado.
É um livro foi escrito em 48, sobre uma sociedade onde o pessoal tinha um sistema que controlava todo mundo, chamava Big Brother, daí que vem o nome do programa, tá? E aí todo mundo acaba tomando a decisão que o governo manda. Parecia um absurdo na época, você vê que hoje em dia está se tornando verdade essas coisas. Por isso que a importância dele cresceu, eu estou trazendo para vocês. Mas quem não tem costume de ler, tem um outro livro dele, que é um pouco mais fácil de ler. Ele é bem curtinho. Ele escreveu na época, era para criticar o sistema comunista que era totalitário, que impunha coisas. Mas serve para qualquer sistema totalitário, tá, gente? Chama Revolução dos Bichos. Fica a dica aí de outro livro do Orwell, tá? Esse é mais fácil de ler, ele é mais simples, tem menos personagem, não é tão dramático, não tem esse universo distópico, tá? Para quem quer ler um negócio bem mais nerd, e já tem costume de leitura também, a minha dica fica ler a trilogia do Senhor dos Anéis. Mas é uma leitura pesada, porque é um livro que ele descreve muito o ambiente, fala de todas as famílias, fala sobre as raças dos elfos, quem foi o deus elfo aqui e tal, lá, tal. Se não tem tanto costume, começa com esse aqui, ó. Também tem bastante nome, mas é mais simples, tá? Ele é um pouco menos personagem, não tem nem humanos, é mais anão mesmo, e o Hobbit junto com eles, para quem assistiu o filme sabe, tá? E recomendo essa leitura, uma leitura que destrava essa leitura de universos fantásticos, tá? Foi praticamente ele que inventou essa história de magia, de elfo, de tanto que ele fez sucesso, né? E os autores se baseiam nas obras dele, tá? Fica essas duas dicas. O que mais? Você quer assistir um filme? Não assistiu Star Wars? Assiste Star Wars. Já assistiu Star Wars? Tá, você já assistiu as animações de Star Wars? Também são muito boas, tá? Fica a dica disso aí. E o Mandalorian também, eu já assisti a primeira temporada, eu achei que ficou muito bem feito. Assim, eu sei que para quem não gosta muito de ficção, eu estou achando estranho por isso de recomendação, mas eles mexeram com a produção mundial, assim, porque é um roteiro que faz você pensar em ciência, ao mesmo tempo eles tiveram um produtor de som que era um cara que era um gênio para a época dele, sabe? Essa ideia de fazer o sabre de luz, fazer o bom, parece bobeira, mas, cara, foi uma revolução no cinema. Foi muito legal. Mesmo quem não gostava, ficava na época que eu era criança brincando de fazer o bom no outro. Então, foi uma sacada do engenheiro de som. Ali, eram pessoas muito talentosas produzindo esses filmes, tá? Esse aqui é o Weird Al Yankovic, eu pus aí um clipe, um dos mais famosos sucessos dele. Ele passou 30 anos fazendo paródias, ele faz paródia mesmo, baseado em músicas famosas, tá? O que mais? Essa aqui é uma banda para quem gosta mais de sociais, né? Paródia que critica o fato de a gente ignorar os sem-tetos. A gente ignora o pessoal de mais necessidade, né? O nome é uma paródia de Jimi Hendrix Experience, só que é Jimi Homeless, né? É o Jimi sem casa, tá? O que mais? O Whindersson Nunes, ele fez uma paródia muito boa, que chegou a 70 milhões de visualização, né? É muito isso na minha visão. E é falando sobre a infância, de jogar futebol, já criticando aí o pessoal que passa o dia inteiro no celular, tá? Bem legal essa paródia dele. Não é muito a minha praia, o Whindersson Nunes, mas eu sou obrigado a admitir que foi uma produção muito bem feita, é um humor um pouco mais inteligente, é na linha disso aí que a gente está falando, né? Que traz o pessoal, reflete antes de passar o dia inteiro no celular, tá? Essa aqui é para quem gosta mais de jazz, MPB, que é a banda que chama Premier, que chamava Apresentando Break. A letra da música era assim, o cara levava a esposa para passar a lua de mel em Cubatão. Cubatão não é hoje em dia mais, mas na época que saiu a música era a cidade mais poluída de toda a América Latina. Então a pessoa levava lá e acabava, né, se contaminando lá com os agentes químicos. Eu gosto muito de metal, ia puxar a sardinha para o meu lado, já falei que ia acabar com isso sem querer. Recomendo Iron Maiden, vocês estarem aí na área de vocês. Iron Maiden é um metal bem simples, ele é fácil de absorver, abre o universo para você entender metal. Esse Power Slave é um disco que ele é quase temático inteiro, assim, falando dos escravos construíram as pirâmides e tal, tá? Outras dicas de banda aí de metal, o Soulspell, tem músicos de São Carlos, esse aqui, eu acho que toca esse aqui, que eles também têm um Iron Cover, o guitarrista é o Piusep, o Sergio Piusep. Esse cara toca muito guitarra, assim, recomendo conhecer o trabalho dele. Você tem um pezinho aí no rock, no metal,
vai atrás desses sons aí que eu recomendo, tá? Para quem não gosta tanto de metal e rock, tem outras 2 dicas legais aqui, tá? Essa reportagem mostra 5 músicas da Billie Holiday. A Billie Holiday sofreu muito racismo, então também dentro desse tema. Mesmo assim, ela venceu esse racismo, conseguiu se projetar. Ela também sofreu preconceito porque a voz dela era rachada. E aí, com essa voz rachada, ela criou um estilo próprio, que acabou influenciando o James Joplin e tal. É jazz, tá, gente? Quem gosta de som mais jazz assim, nem perde tempo, mas eu gosto de jazz também. Eu gosto bastante de estilos musicais, sou uma pessoa muito eclética. Então, recomendo aí ver essa reportagem dela. Seguindo também essa linha de respeitar, né, a, a sociedade negra, né? Escutem esse som aí que é um cover da Sandra de Sá, que o funk como Legosta fez, chama Olhos Coloridos. É um som muito diferenciado que mistura o samba com esse som tipo Bruno Mars, assim, esse funk antigo. Esses caras são gênios. Assim. Nossa, eu não sei o que dizer. Para mim, é a melhor banda nacional. Eles manjam muito de música, são multi-instrumentistas, tá? E é isso, gente. Falamos muito, tá? Espero que vocês tenham gostado do curso. Tá? Eu adorei ter aula com vocês. Vocês trouxeram muito feedback para mim. Eu cresci muito como professor com vocês. Tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Sobre o curso? Se gostou? Eu posso falar um pouco? Pode, por favor. Então, professor, eu gostei muito do curso e obrigado por ter me ensinado. Legal. Que esse seja o sentimento da maioria aí. Quem quiser só deixar um agradecimento. Posso falar? Pode falar. Eu queria agradecer por tudo que você ensinou e que eu aprendi mais nesse ano do que em 5 anos fazendo informática na minha outra escola. Ah, que bom. Fico super feliz, né? O segundo feedback desse que eu tenho. Legal. Acho muito legal isso, porque eu gosto de dar autonomia para vocês aprenderem por conta. Quem quiser, aproveita aqui o espacinho do chat para mandar um abraço aí, um Feliz Natal. Estou desejando por voz, tá? Quem quiser falar aí o que achou do curso, rapidinho uma frase. Posso falar? Tá? Pode falar. Eu queria agradecer pelo curso, obrigado. Eu vou desejar aí para você um Feliz Natal e Ano Novo, Ricardo. Feliz Natal aí. Para vocês também, para todos vocês, tá? Muita paz aí. Fiquem junto, e junto virtualmente também de quem vocês gostam, façam reuniões virtuais aí, com quem vocês não puderem ver, tá? Espalhem o amor aí de uma forma consciente, legal? É isso, gente, terminamos então, tá? Tchau, Ricardo. Tchau, gente. Então, um abração para todos, Feliz Natal, Ano Novo. Tchau, Ricardo. Até o ano. Tchau, professor. Obrigadão. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Tchau, professor. Boa festa. Tchau. Até. Valeu. Valeu, gente. Um abração para vocês. Vou interromper a gravação.